Quero falar um pouquinho sobre o nosso tempo de vida aqui. Nós temos uma coisa chamada instinto de autopreservação, que nos leva a nos poupar, a nos cuidar e nos poupar. Só que em tudo, em todas as áreas, o diabo entra para perverter. Então, nesse instinto de autopreservação, que é o que nos leva a cuidar de nós, dos nossos corpos, tem que ter isto mesmo. Mas o diabo entra e extrapola, exagera. Então nós cuidamos exageradamente do nosso corpo. E queremos nos poupar tanto que aí, nesse exagero do instinto de autopreservação, de poupar a si mesmo, nós sacrificamos o nosso companheirismo com Deus e danificamos a nossa história. Quando Deus, se você parar para pensar, Deus, Ele não quis estar ali sozinho, só Ele tendo uma história, porque ele escreveu uma história de amor. Ele desceu aqui na terra, Ele se sacrificou por nós. Ele disse: Pai, eu me santifico por eles. Jesus Cristo, Ele poderia ter casado, ter um lar como qualquer homem. Ele era um homem, mas Ele sacrificou isto daí. Ele poderia ter tido qualquer coisa que Ele quisesse, mas Ele sacrificou tudo. Você acha que como homem, Ele não desejaria voltar para o seu lar, ser recebido por uma esposa amorosa e ser abraçado, os filhinhos correndo ali dizendo: papai, papai, o papai chegou, o papai chegou. Como homem, eu acredito que ele desejou isto, mas ele não teve um lar. Ele não teve um lar. Ele nunca soube, ele nunca experimentou o beijo e o abraço de uma esposa amada, o beijo no rosto de um filho, de uma filha. Ele nunca teve a alegria que eu tive ali no escritório, ouvindo minha filha cantando e eu agradecendo a Deus por isso. Ele se sacrificou totalmente por nós, mas nós, o nosso exacerbado instinto de autopreservação, nós nos poupamos. E tudo que nós fazemos é para satisfazer as nossas vontades. E Deus? Deus se vira, Ele é Deus, Ele não precisa de mim, não. Então, Deus, Ele escreveu uma história de amor. Agora, como eu estava dizendo, Deus, Ele não quer estar lá com essa satisfação sozinha de ter escrito uma história. Ele deu a cada homem, cada mulher, a oportunidade de escrever uma linda história que, como Paulo, meu Deus, que história maravilhosa de Paulo! Quantos anos Paulo passou em prisão? Quanta humilhação! Chicoteado, cuspido, humilhado. E podemos pensar em cada irmão, cada irmã, cada herói da fé: Policarpo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E o nosso irmão, por último, William Branham, ficava até altas horas ali, esperando em Deus, dormia tão pouco, tanto que seu filho chegou a se preocupar
e foi aconselhar o pai. Falou: pai, você não precisa disso tudo. Fica até 3 horas da manhã aí acordado. Pai, você não precisa disso, um amor de filho. E ele virou para o filho e disse: não, Billy, eu faço isto, é só no caso dele querer falar comigo, então eu estou aqui, de prontidão. Ele escreveu uma história linda, maravilhosa. Agora, eu estou tendo o meu tempo. Você está tendo o seu tempo. Agora, nós temos toda essa história de Gênesis para cá. Sem falar de Jó, não é? Nós temos tudo isto como um modelo para que nós possamos basear a nossa decisão em como vamos viver a nossa vida. Na mensagem A Maior Batalha, 308, eu gosto tanto aqui, 308. Quando nós ouvimos que a guerra havia terminado, todos gritamos e soamos os apitos e os sinos. Quando os heróis regressaram, todos fomos encontrá-los. Heróis. Oh, irmão, quantos heróis existem ali, do outro lado. Como eu quero conhecer Estevão. Como eu quero conhecer a Paulo. E tantos que a gente não conhece a biografia deles. Mas eu sempre penso, é um pensamento humano, um pensamento meu. É apenas um pensamento meu. Pensamento humano por humano. O meu vale tanto quanto de qualquer um, mas é um pensamento meu. Eu acredito, eu penso. É uma suposição. Não leve isso em consideração. Mas eu penso. Repito. Falei tantas vezes e repito de novo. É apenas um mero pensamento meu. Mas eu penso que vocês, eu acredito que os nossos irmãos desejará nos conhecer. Porque nós vencemos 200 milhões de demônios a mais do que todos eles. Que heróis! Que heróis! 200 mil, são 200 mesmo, não é isso? Apocalipse 9, 200 milhões! Não é só 200 milhões, 200 milhões a mais do que eles venceram. Você pode ter noção do quanto precisamos de Deus? Às vezes eu me ponho a pensar em pessoas A, B, C, D, que estavam indo tão bem, mas em um determinado momento, em um momento ou outro, tiveram suas carreiras acidentadas. Irmãos, eu penso que as pessoas vão querer nos conhecer, como nós vamos querer conhecer heróis do passado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pense que podemos viver nesta era relaxadamente. Não é que você vai ser um neurótico, mas você tem que entender, o profeta disse na mensagem O Éden Satânico, que os crentes desta era têm que estar mais atentos do que todos os outros cristãos de todas as outras eras, porque este é o tempo mais enganoso e perverso, quando o diabo usa todas as táticas, todas as armas. Houve um tempo que o diabo ia fazendo as coisas devagarinho, para as pessoas não perceberem, igual manga de vestido das crentes, né? Diminuindo aos pouquinhos.
Demorar um pouquinho, não vai ter manga, vai ser tudo regata. Mas agora, o diabo, como ele sabe que o tempo dele está muito curto, ele fez assim, ó, soltou tudo de uma vez assim. Por quê? Ele entendeu, ele aprendeu, ele aprende. Ele percebeu que o ser humano, quando ele é bombardeado por muita coisa, ele fica em perplexidade, fica atônito e sem ação. Então, quando o número de informação é astronômico, excessivamente astronômico, então a pessoa fica, nada mais lhe toca. Ele recebe tanta informação, que aí ele fica assim que nada mais toca. Então o diabo agora pode soltar assim, ele abriu, ele escancarou as portas do inferno. E agora o povo não corre mais para Deus assustado, misericórdia, vamos voltar para a igreja e vamos se consagrar, porque o negócio não, já está, o ser humano está tão, pode acontecer qualquer coisa. O povo só fala, ixi, que coisa, hein? Só faz isso, ixi, que coisa, é mesmo? Ixi. Por quê? O número de informação é grande demais. O acontecimento no mundo todo, as pessoas têm ali na telinha, então nada mais choca. Então agora o diabo pode fazer tudo o que quer. E o excesso de informação tira o foco. O foco. Devemos ter cuidado. Palmas prateadas do
perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar.